por vezes com um semblante caótico, é indiscutível que, a despeito de uma demanda expressiva por esse tipo de atividade, as cidades são sim minimamente planejadas e são sim orientadas por regras claras ou que tentam ser claras no sentido daquilo que se propõe na organização do território das cidades. Dentre as várias questões, dentre os vários desafios que surgem nesse sentido, nós temos questões relacionadas a como a cidade produz, como a cidade se movimenta, como a cidade habita e uma série de outras situações. Lacir, você tem a experiência de prefeito, 8 anos como prefeito da cidade de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, e é doutor em arquitetura e urbanismo. Como planejar as cidades, como organizar as cidades e o que existe à nossa disposição, em termos até legais, de instrumentos, etc., para que as cidades tenham um mínimo semblante de organização? Boa pergunta. Um bom desafio, né? Um bom desafio. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite de poder participar aqui desse encontro, né? Poder abordar e debater esse tema que eu acho que é fundamental, né? Porque não há outra forma de viver a não ser nas cidades. Isso nós estamos vendo já ao longo dos anos, a maior parte da população do mundo vive nas cidades, né? E a cidade é um organismo de permanente construção. Não existe uma cidade pronta e acabada, né? Nós cometemos erros estratégicos no desenvolvimento da cidade e que pagamos caro por isso, né? Um exemplo clássico é que o primeiro projeto de metrô para a cidade de São Paulo é de 1930, promovido pela Light. Entretanto, na época, no momento que nós estávamos vivendo, foram feitas opções pelo plano de avenidas. Deixou-se o metrô de lado. Por que o plano de avenidas? Porque o transporte sobre pneus, ele acompanha o desenvolvimento desordenado da cidade. Enquanto o metrô você tinha uma estrutura mais rígida, né? E que você, necessariamente, você teria que ter um controle maior, né, da expansão urbana. Então, foi uma intervenção e que hoje nós estamos pagando caro por isso. Nós estamos discutindo aqui o que será o futuro das cidades no que se refere ao transporte, né? A locomoção, que essa é estrutural para isso. Mas pensando do lado da gestão pública, independente, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito interessante. Primeiro, a maioria dos prefeitos encontraram prefeituras sem recursos, com estruturas administrativas arcaicas, né, que não conseguem responder às novas necessidades da cidade contemporânea, né? Entretanto, aqui no Brasil, nós temos um arcabouço legal que permite que, mesmo tendo uma administração que não responda à realidade, né, pautada muitas vezes pela corrupção, mas sobretudo pelo descrédito, você consiga organizar o território. Você tem o Estatuto da Cidade, que tem instrumentos muito interessantes. Entretanto, desde que foi promulgado até hoje, ela não teve consequências na cidade, né? Seria até um trabalho muito interessante, alguém defender um doutorado para ver qual o resultado do Estatuto da Cidade para a melhoria do meio urbano, seja onde for, né? Isso se dá fundamentalmente pela vontade política. O planejamento ele se dá pela vontade política, né? Porque grande parte do que você prevê no planejamento não dará resultado na sua gestão. Você faz um planejamento para 10, né, 5, 10 anos. E aí as pessoas falam, mas tem um plano diretor e eu não vi alteração na cidade, né? A despeito do dinamismo do crescimento, esse planejamento ele vai ter resultado daqui a anos.
Talvez nem você, como gestor, vá se beneficiar disso. Agora, esse é o principal problema. É a falta de vontade política de você promover um sistema de planejamento e seja seguido. Grande parte das peças, dos planos diretores das nossas cidades, né, são peças legais para efeito de cumprimento da legislação, para obtenção de recursos, porque se você não tiver um plano diretor, você não consegue financiamento para uma série de obras e uma série de atividades na cidade, e é para isso. Ela não traz consequência, nem positiva nem negativa. E via de regra, quando tenta organizar o uso e ocupação do solo e tem, sobretudo nas cidades menores, e você tem o interesse de uma grande empresa, de implantação de um empreendimento em que interesse a cidade e tal, você muda o plano diretor. Você manda para cá, muda. E aí você desregulamenta o território. Então, o planejamento, ele é um instrumento, hoje, desacreditado. E que precisaria ser recuperado para que a gente pudesse efetivamente ter a perspectiva de cidades melhores a médio e longo prazo. Laci, se nós pudéssemos dividir esses desafios, né, para o ordenamento do espaço territorial no Brasil entre regiões metropolitanas e pequenos municípios, né, que é o grande contingente, né, no Brasil, mais de 90% dos municípios têm abaixo de 50 mil habitantes, o que você poderia apontar para nós? Né? Os desafios que estão postos para as regiões metropolitanas e os desafios que estão postos para os pequenos municípios neste processo. Tem convergência, não tem? São distintos? Eu acho que nós temos um grande problema nas regiões metropolitanas, né? Nós não temos um ente federado que efetivamente possa instituir um procedimento de planejamento regional. Todo o resto é discussão. Olha, vamos discutir tal situação, mesmo o governo do Estado, a União, discutir programas de integração entre municípios, consórcios. Isso tudo são instrumentos paliativos em região metropolitana. O que é uma região metropolitana? Vamos pegar São Paulo como exemplo, tá certo? É uma única cidade dividido em administrações distintas. Você não vê mais a divisa de São Paulo com Guarulhos, de São Paulo com Osasco, de São Paulo com Taboão da Serra, com Embu das Artes. É uma única cidade. Essas cidades, elas tornaram-se periferia da periferia, né? E a maior parte dependem da cidade de São Paulo. E você não tem um programa, um projeto unificado de planejamento, né? Então, é corriqueiro você ver que o zoneamento de certa cidade permite uma área industrial, do outro lado da rua você não permite mais. Isso é comum nas regiões metropolitanas. Então, por meio da Constituição de 88, onde você pegou um município que estruturou o território brasileiro com administrações locais, né? Nós percebemos que a questão metropolitana foi absolutamente desprezada. E hoje nós sentimos falta disso. Nós teríamos que ter um órgão de planejamento metropolitano com recursos, mas, sobretudo, com autoridade para fazer as intervenções, que, em muitos casos, né, vão contrariar os interesses municipais, né? Com relação aos municípios isolados, né, você tem a questão regional, porque hoje o prefeito, mais do que o gestor simplesmente da prestação de serviços públicos, ele é um indutor, um promotor e um fomentador do desenvolvimento. E essas questões elas não podem acontecer dentro dos limites do seu município. Os municípios eles têm que atuar de forma complementar, né? Se você tem um município, vamos pegar um exemplo qualquer aqui. Você tem, por exemplo, na região metropolitana,
Embu das Artes, por exemplo. Você tem lá uma feira de artesanato, é conhecida mundialmente, as pessoas vêm, frequentam, um ambiente urbano muito agradável e tal, né? Os municípios do lado, eles não podem concorrer com o Embu, eles têm que montar procedimentos em planejamento que seja complementar. É assim que você pensa o desenvolvimento, né? Hoje, o que a gente percebe é uma disputa entre municípios. Então, você abaixa a alíquota de determinadas empresas para concorrer com você, que é de outro município, e que você também abaixou. Então, as empresas saem de São Paulo e vão para o município da região metropolitana, porque a alíquota é menor. Em compensação, ela utiliza toda a estrutura da cidade de São Paulo. Ela só tem a sua sede fiscal no município periférico, vamos chamar assim. Então, são distorções e que foram promovidas no sentido de você buscar não o desenvolvimento, mas recurso. São coisas diferentes. Tá certo? Para poder responder uma demanda cada vez crescente. Porque as cidades hoje, nas regiões metropolitanas, elas são incontroláveis, o seu crescimento é incontrolável. Como é que você controla o crescimento da cidade de São Paulo? Convenhamos que é muito difícil, mesmo com plano diretor. E nas regiões metropolitanas, onde você tem o processo de metropolização das cidades? Se você pegar bem, veja com a nossa realidade. Você tem um eixo de desenvolvimento, Rio, São Paulo, Campinas, Belo Horizonte. Esse é o grande eixo de desenvolvimento nacional. Tá certo? Você vem de Rio, isso vai ser uma macrometrópole, né? Onde tudo vai acontecer nesse eixo. Aí você pega São Paulo a Campinas, a distância da mancha urbana de São Paulo para Campinas é de 12 quilômetros. Em 4, 5 anos, você vai desaparecer. Então você já vai emendar São Paulo com Campinas. Vai ser uma única cidade. Certo? E o eixo sentido Belo Horizonte e o Rio de Janeiro, que vai demorar mais um pouco, mas nós percebemos que ali até São José dos Campos, Aparecida, já você tem uma única mancha urbana, né? E como é que você trata isso sem um ente que possa coordenar esse sistema de transporte, de saneamento básico, de abastecimento de água, de lixo? Isso tem que ser transformado em questões metropolitanas e regionais. Você não pode deixar... Senão nós teríamos em São Paulo 645 lixões. O que não faz nenhum sentido. O que não faz sentido. Ciro, o interessante nesse exemplo que você deu é que a gente está pensando no desafio da região metropolitana e você já integrou 3 regiões metropolitanas, né? Que é a região metropolitana de Campinas, a região metropolitana do Vale do Paraíba, a região metropolitana de São Paulo. A gente poderia até falar aqui na região metropolitana de Sorocaba. Acho que deve já existir também esse adensamento da mancha urbana entre Sorocaba, Campinas e São Paulo. Quer dizer, não tem a Baixada Santista. A gente não... E desce para a Baixada Santista. Quer dizer, nós não temos sequer a autoridade metropolitana capaz de fazer essa organização e já estamos pensando na necessidade de coordenar as regiões metropolitanas. A sensação que fica é que a gente enxuga gelo, não? Eu acho. Eu acho que tem muito discurso, tem muito boa vontade, mas nesse caso, você não tem um instrumento. Diferentemente do município, você tem o Estatuto da Cidade, você tem os planos diretores, que você consegue articular o uso e ocupação do solo, né? Entretanto, você não tem um órgão metropolitano que você possa fazer a compatibilização deste município com este município que são vizinhos, né? E pensar isso de maneira mais ampla, né? Onde o desenvolvimento seja compatibilizado, né? E eu não estou falando de recurso, estou falando de ação conjunta, né? Porque isso não acontece. Você pega o Rodoanel, passou por vários municípios, é uma intervenção. Passou porque todos os municípios entenderam que eram necessários, né? Entretanto, alguns estão pedindo acesso ao Rodoanel, né? Por interesse próprio, mas para você ter acesso ao Rodoanel, você tem que ter infraestrutura de fornecimento e de absorção do trânsito e do tráfego.
Entendeu? Senão você o estaciona. Senão você estaciona. Então, as coisas, eu acho que as cidades estão crescendo, é trocar o pneu com o carro andando, como se fala popularmente, né? Mas tem que ser feito. Né? Mas é que na Constituição de 88 nós pensávamos o Brasil de outra forma. Era o processo de redemocratização, da descentralização, né? O município recebeu atribuições de poder local, né? Onde você estabelece regras, leis, impostos, né? E que houve vamos dizer assim, uma descentralização dependente nessa história. Assim, dentro dessa questão do ordenamento urbano, muito se discute no Brasil o déficit habitacional, né? O que nós temos hoje em termos de solução para esse grande problema? Quais são as grandes orientações, o debate, né? Nós sabemos, temos um arcabouço jurídico legal, é necessário uma estrutura de financiamento, tem propostas, né, em relação a isso, das mais diversas vertentes políticas. Pois Deixa eu não. só fazer um complemento a essa pergunta. A gente vê o governo federal construiu um grande plano de habitação para o país chamado Minha Casa Minha Vida. Alguns governos estaduais têm grandes planos de habitação, mas essas casas são construídas nas cidades. Só para tentar para pensar também nessa lógica municipal, né? Quer dizer, você tem um grande plano federal que o governo, inclusive o governo anterior, capitalizou muito eleitoralmente em torno dele. Não estou aqui fazendo nenhuma crítica, é uma observação lógica, né? Quer dizer, capitalizou. Você tem planos estaduais, São Paulo, por exemplo, tem CDHU, questões de Coab, um monte de nomes que foram dados para isso, mas o sujeito vai morar lá no município. Onde está a prefeitura nessa história? Bom, primeiro eu acho que é desculpe o termo, mas uma estupidez. Todo recurso ir para Brasília para depois voltar para o município. Né? Eu acho que grande parte dos gastos públicos é a infraestrutura que você tem em Brasília para devolver o dinheiro que em parte é do município. Né? E o governo federal deveria ter um outro papel que não tem, de articulador das grandes questões do desenvolvimento, né? Macroeconômico. Eu acho que esse é o papel do governo federal. A intervenção local, específica, no município, isso tem que ficar a cargo do município. Então, me é estranho, por exemplo, um plano de habitação ficar a cargo do governo federal. Por melhor que seja, por mais pensado e tal, vai ter distorção. Né? O Minha Casa Minha Vida, eu acho que foi um passo importante, mas se materializou, né, na prática, como tem sido feito desde a década de 50, de 60, que aquelas casas, aqueles apartamentos todos iguais, e que não se integra à paisagem e nem à cidade. Né? Eu acho que esse foi um erro. Vira quase que um bairro apartado. Exatamente. Você consegue ver na paisagem. Ali é Minha Casa Minha Vida. Ou qualquer outra. Não estou fazendo nenhuma crítica partidária, política. Não é isso. Não é isso. É uma política habitacional. Né? Como aqui nós temos o CDHU, que hoje ele está mais focado para o interior de São Paulo, né? E que a gente sempre discute que tem que ter uma integração com a cidade. Porque, de fato, é uma expansão urbana isso. Isso tem que ser visto como expansão urbana, não simplesmente como uma produção de habitação e de casa. O que tem me deixado bastante animado, espero que dê certo, porque acho que é uma alternativa, né? E acho que o poder público tem que entrar onde o privado não entra, né? É a PPP de habitação, que está sendo desenvolvido ali na região da Luz, em frente à Sala São Paulo. É a primeira PPP de habitação do Brasil. São aproximadamente ali, se eu não me engano, né, quase 3.000 unidades que vão ser produzidas ali. Mas integrada à cidade, numa parte da cidade que efetivamente você tem infraestrutura urbana, você tem saneamento, você tem escola, você tem transporte, tem tudo ali, né? Que foi degradado aquele ambiente por causa da fuga do capital durante anos. E esse programa, essa PPP, contempla escola, contempla creche. Eu acho que é um projeto muito interessante, que eu acho que vale a pena ser visto, porque pode ser uma solução. Eu digo pode ser, porque nós temos que primeiro terminar. Né? Aquilo lá tem que se materializar.
Mas me parece ser muito interessante. Talvez esse seja um caminho a ser adotado. Então, é uma parceria público-privada. Nassir, no que diz respeito a essa ideia de construção de verdadeiros bairros, né, em políticas de habitação, que por vezes até ficam caracterizados mesmo no mapa das cidades, né? Você tem cidades no Brasil que tem lá o nome da companhia de habitação que está fazendo, CDH 1, CDH 2, não sei o que, 1, 2, 3, enfim. A sensação que fica é que sempre você está expulsando as pessoas do centro da cidade e as levando para as zonas mais radiais, aí, mais periféricas da cidade. Só que quando a gente olha para o centro, por exemplo, como o centro de uma cidade como São Paulo, existe muito espaço vazio, existe muito espaço ocioso, existe muito imóvel que poderia ser ocupado, comprado, vendido. Não falta um pouco de uma tentativa de ocupar os espaços antes de criar novos espaços? Isso você tem que ter, eu acho que, várias instâncias de governo. Então, você tem que ter o governo federal com aporte financeiro, você tem que ter o Estado que possa organizar, mas você tem que ter a participação do município. Essa PPP do centro já tem um primeiro exemplar construído ali na rua São Caetano, teve uma participação importante da prefeitura do governo passado. Era um imóvel municipal que era um estacionamento. Entendeu? Que ela ofertou, entrou como contrapartida para o Estado, e onde foi construído um edifício com 100 e poucas unidades habitacionais. Né? E que foram atendidas famílias ali que moravam embaixo da ponte Estaiadinha, que pegou fogo e tal. Né? Então, foi muito interessante. Você teve efetivamente essa participação da oferta de terrenos públicos. Né? E as outras esferas de governo entraram com cada um teve cada um a sua participação. Por exemplo, no Minha Casa Minha Vida. A minha questão da Minha Casa Minha Vida não é a ideia em si, né? Mas é porque você pega um território como São Paulo, o custo da terra é muito alto. Então, você produzir unidade habitacional a R$76 mil na cidade de São Paulo é muito difícil por causa do valor da terra. Nesse caso, teve uma participação importante do governo federal com o governo estadual. O governo federal entrou com 76 mil por unidade e o governo do estado entrou com 20 mil, a fundo perdido. Então foi para 96 mil. Eu acho que essa foi uma boa solução. O que é que me incomoda? Né? É a localização. Entendeu? Eu acho que é o que você falou, ficou alguns exemplos ficaram deslocados do centro urbano. Aí você tem um problema de transporte, você tem um problema de creche, né? E a gente não tem outra forma de viver. A gente tem que morar na cidade. É que o investimento indireto é muito maior, né? Você fala, a habitação é mais barata, mas e levar toda a estrutura da cidade? Exatamente. Então, às vezes, você pôr na ponta do lápis, você utilizar um terreno no centro da cidade, o valor final da produção da unidade pode sair mais barato do que você construir numa área muito distante do centro. Isso tem que pôr na ponta do lápis. Por isso que eu acho que a PPP, onde teve a participação da prefeitura, teve a participação do governo do estado e do governo federal, né, independente, que é uma coisa importante, da bandeira partidária de cada governo, porque isso aconteceu no governo passado da prefeitura de São Paulo e do governo federal, né, foi muito interessante. Né? Isso demonstra a responsabilidade e a tentativa de instituir uma nova abordagem para a construção de unidade habitacional de interesse social. Laci, olhando novamente para os municípios menores, e tomando a sua experiência como prefeito, você nos colocou aí uma série de limitações, né? A questão hoje do não acesso aos recursos por parte dos municípios, a centralização, né, no governo federal. O que um prefeito hoje, de fato, pode fazer para melhorar, né, dentro dos instrumentos que ele tem à sua disposição, esse ordenamento urbano territorial e a questão habitacional no pequeno município? A primeira constatação é que essas peças, esses programas de governo no período eleitoral, são grandes peças, são peças de ficção. Né? São inexequíveis.
seja onde for e seja na cidade que for. Primeira coisa. Primeiro porque não tem recurso, né? O governo federal fica com mais de 60% dos recursos arrecadados, fica em torno de 25% com os estados e o restante é dividido entre o município. E quando outras esferas de governo vão investir no seu município, eles fazem investimento. Então, eles constroem a escola. Mas quem vai ter que manter a escola é você, que é municipal, que é o prefeito. Portanto, né, o custeio da máquina vai corroendo o pouco recurso que você consegue, que você arrecada. Aí você vai falar, mas olha, então nós vamos, se fizermos um compartilhamento, como na Alemanha, que é um terço, né? Um terço para o governo federal, um terço para os municípios, e um terço para o governo estadual, nós estaríamos resolvidos. Também não. Porque eu acho que o partilhamento dos recursos, né, no atual estágio de desenvolvimento nacional, por si só não resolve. Ele tem que ter um partilhamento subsidiário. E por que subsidiário? Porque você tem municípios hoje muito ricos, e que se você fizer o partilhamento igualitário, ele vai ser mais rico. Sejam por diversas questões. Ele pode ter royalties, pode ter alguma intervenção da Petrobras, né? Pode ter um lugar muito atrativo, enfim. E você tem municípios do lado, que são municípios dormitório, né? E que ficam cada vez mais pobres. Você pega os municípios em área de proteção de mananciais, por exemplo, na Grande São Paulo, né? Você tem uma legislação que tem fundamentalmente o objetivo de preservar o manancial para abastecer a cidade de São Paulo e a região metropolitana. Entretanto, essa legislação ela tem uma rigidez de tal ordem que você desvaloriza o valor da terra. Você desvalorizando o valor da terra, você dá margem à ocupação desordenada, né? Inclusive promovido pelos próprios proprietários, né? Então, como que ficam esses municípios? O município do lado, que não preserva nada, ele tem lá uma série de investimentos em comércio, indústria, empresas, né? Ele tem uma linha de desenvolvimento autônoma e você não. Mas é você que preserva. A água que ele está bebendo. Os municípios da franja da região metropolitana são prejudicados, então. Exatamente. Itapecerica passa por isso, né? Itapecerica, Embu-Guaçu, Jequitiba, São Lourenço, Mariporã, e assim vai. São vários municípios. Então, o simples partilhamento não resolve, né? Mas tem que ter critérios para que esses municípios que tenham menos condição possa ter um grau de desenvolvimento compatível com o seu entorno, para que você tenha um equilíbrio e condições de vida melhor do que tem hoje. Agora, Lacir, a gente fala bastante na questão do planejamento, na questão da tentativa da ordenação, na tentativa da distribuição de recursos e tal. E, por vezes, para os cidadãos em geral, fica a sensação de que isso são decisões tomadas em esferas com as quais os indivíduos em geral não têm muito conhecimento e não têm muito acesso. Como é que eu trago o planejamento de uma cidade para a vida do cidadão? Como é que eu envolvo a sociedade naquilo que efetivamente ela gostaria de ter ou pelo menos ela precisaria saber a respeito do funcionamento de uma cidade, da ordenação, dos limites, da organização, até mesmo para uma geração de mais conforto, mais bem-estar e coisas dessa natureza? Eu acho que nós temos dois estágios de planejamento. Você tem o plano diretor de desenvolvimento estratégico, que é um plano macro de desenvolvimento da cidade, que você tem os eixos de desenvolvimento com legislação, com posicionamento, com marco regulatório claro e objetivo, que busca, como eu estava dizendo, o prefeito e a gestão, né, promover o desenvolvimento, ser indutor do desenvolvimento para aquela região. Entretanto, você tem um outro tipo de planejamento que não é contraditório, mas é complementar, que são os planejamentos de bairro. Que aí você vai chegar e vai ter a linguagem e vai abordar efetivamente a população, o morador, no que lhe interessa. É ali que você vai discutir a linha de transporte,
É ali que você vai discutir o ponto, a viela, a escola, né? Onde você pode pôr o mercado, onde não pode, as zonas de conforto. E aí você vai descer o planejamento no bairro. E o que é mais interessante, esse tipo de planejamento, inclusive, que quem prega é o professor Cândido Malta, né, que eu concordo absolutamente com ele, você estabelece custo para o bairro. Quanto vai custar para o bairro ficar em ordem? Né? E aí, com esse orçamento feito, né, você consegue promover essas intervenções de forma articulada e dentro da sua capacidade de investimento. Hoje, você apresenta apresentam planos que são inexequíveis, porque você não tem recurso para isso. Né? Eu acho que o planejamento de bairro é o grande instrumento democrático de participação e de integração da comunidade. Por quê? Porque, diferentemente do que se falava do orçamento participativo, você une a técnica, o conhecimento com os interesses locais. Viver em cidades, predominantemente planejar, produzir, habitar, locomover, deslocar, enfim, são os grandes desafios. Lacir Baldusco, Brasil e a USP te agradece. Obrigado pela entrevista. Muito obrigado, é um prazer. Né? Eu acho que são questões importantes que nós temos que discutir. Eu acho que a universidade, cada vez mais, acho que tem que estar integrada nesse processo, né? Que o Brasil é de todos, né? Que a gente tem que torcer para o sucesso, por mais dificuldades que nós estejamos vivendo, nós temos que torcer pelo sucesso, né, do Brasil, enfim, a gente trabalhar para que os nossos filhos tenham um país melhor do que o que nós estamos vivendo. Né? Estamos à disposição. Obrigado.